Netanyahu, antes e depois, a gente fala a respeito das questões que permeiam a presidência, melhor dizendo, a liderança do premier, afinal de contas é primeiro-ministro, não presidente, mas as questões que permeiam da perspectiva de segurança a liderança do premier sobre Israel. Benjamin Netanyahu é, de longe, superando em muito Davi Ben-Gurion, o primeiro premier do país, o mais longevo líder em termos de tempo no cargo. Para iniciar esse bloco e falar mais a respeito de como ele muda nesse conflito a geopolítica da região, a gente volta lá atrás para 1967. Em junho de 67, Israel realizava a Operação Foco e teve uma das vitórias mais decisivas, mais relevantes da história militar recente. Na sua Guerra dos 6 Dias, a Operação Foco acabou por destruir as forças aéreas de praticamente todos os países opositores nas primeiras horas da guerra e foi garantida então a dominância aérea. Se a guerra durou apenas 6 dias, isso muito se deve pela preponderância aérea que Israel teve. Isso penetrou profundamente a doutrina militar de Israel. Essa questão da supremacia aérea, que, claro, é indispensável em qualquer debate sobre guerra moderna. Hoje também, em outra das atualizações do conflito, horas atrás, Israel declarou que tinha supremacia aérea sobre o Irã. Supremacia aérea sobre o Irã, quase 60 anos depois daquele incidente em 1967. Muito bem. Israel segue buscando neutralizar, então, as defesas do Irã e os meios de reação do adversário. A gente tem também a seguinte informação que vem de horas atrás. Isso é uma avaliação de que, segundo as forças de defesa de Israel, 1/3 dos lançadores de mísseis do Irã estão destruídos e as forças de defesa também pediram que partes de Israel evacuassem. Mas a gente tem mais coisas que ecoam daquela época, quando a gente fala a respeito de Benjamin Netanyahu e da postura de Israel nesse conflito com o Irã e de forma mais ampla. Eu vou rodar agora um trecho de 20 segundos. Isso é uma apuração que, pincelando a história de Israel, eu pedi que a equipe aqui no Epoch Times resgatasse. A gente vai ouvir a premier Golda Meir, se eu falava da Guerra dos 6 Dias lá atrás, em 67, da Guerra do Yom Kippur lá atrás, em 73. A gente ouve agora, então, Golda Meir, que era premier, que era a primeira-ministra naquela época. Vamos conferir. The most important thing is that the border should be such that give no natural advantage to any one of our neighbors. So that when one of our neighbors or their successors will think, well, let's try it again, they will have some hesitation because the borders have changed. Muito bem, a gente ouviu então Golda Meir. Mais uma coisa que ecoa daquela época. E Netanyahu parece não pensar de forma tão diferente disso. Enquanto, sim, ele é o premier que está há mais tempo no cargo na história de Israel, ultrapassando Davi Ben-Gurion, o primeiro premier que ficou 13 anos à frente do país, tem mais algo aí. Ele é o primeiro-ministro que mais realizou operações de segurança, operações militares no Oriente Médio. Bem, na história moderna de Israel, certamente desde aquela época da Guerra dos 6 Dias e da Guerra do Yom Kippur em 67 e em 73. Nesse segmento, enquanto a gente segue de olho para novos desdobramentos, de olho em tudo que está acontecendo e acompanhando com você as atualizações em tempo real, a gente vai também passar pelas diferenças e como o conflito atual, falando de forma mais ampla, desde 7 de outubro de 2023, e aquele conflito que acaba abarcando o Líbano, acaba abarcando o Irã, muda a geopolítica da região. A gente vai pincelar as operações militares de Israel nesse período. Claro, isso é uma coisa que divide opiniões e sempre dividirá, uma coisa que exalta os ânimos, e aqui a gente não vai falar a respeito da questão da perspectiva humanitária ou da questão de direito internacional, a gente está vendo isso exclusivamente da perspectiva militar israelense. Com esse disclaimer, vamos lá então, e o que vocês veem agora ao meu lado é um mapa que eu pedi que a nossa produção reunisse. Isso é feito também com base em uma série de relatos, tanto informações oficiais quanto relatos de ataques israelenses. Isso é um mapa de Israel que vocês veem destacada com esse contorno vermelho. Lá em cima, em rosa, a gente tem o sul do Líbano e as áreas onde há incursões militares de Israel desde a queda do regime de Bashar al-Assad, além das colinas do Golã, ali em verde, em amarelo no canto ali abaixo, a faixa de Gaza, e em azul a Cisjordânia. A gente vai pincelar algumas das operações que se expandiram nesse período. A nossa apuração compilou algumas das principais. Vamos lá então. Atualmente Israel domina com forças armadas cerca de metade de Gaza e há 3 semanas atrás, em maio, oficiais disseram que buscariam controlar 75% de Gaza até o final de julho. Depois, então, passando para o Líbano, ali em rosa, no norte de Israel, a gente tem a seguinte informação. O Líbano, claro, é onde está sediado o grupo terrorista com talvez a atuação mais ampla por todo o mundo, o Hezbollah. E a gente vai trazer mais detalhes a respeito do assunto, porque em alguns dos desdobramentos mais recentes do conflito, tem coisa que muda muito tudo para eles. Bem, apesar de uma retirada geral ali do Líbano,
quando houve invasões e incursões israelenses no final do ano passado, apesar de uma retirada geral esse ano, o ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou que 5 posições de defesa ocupadas no sul do Líbano seriam mantidas de forma indefinida. Após a queda do regime de Bashar al-Assad, Israel passou a realizar operações no sudoeste da Síria. Algumas incursões pela fronteira mobilizaram, para além da zona tampão da ONU, nas colinas do Golã, incursões então dentro da Síria que eles visam servem para destruição de material explosivo, para destruição então de material potencialmente utilizado por terroristas. O argumento israelense é que eles não sabem que regime vai vir à tona na Síria. Caiu o tirano Bashar al-Assad. O pai dele, o Hafez al-Assad, lá atrás, já era apoiado pela União Soviética. Depois o Bashar al-Assad foi muito apoiado pela Rússia e por Irã. E era uma espécie de ponte terrestre que o Irã tinha para chegar no Líbano. Com a queda do regime, Israel disse que não poderia se dar ao luxo de não ter, então, uma zona tampão ali e começou a realizar incursões no sudoeste da Síria. Vale a pena a gente acrescentar ainda que as colinas do Golã e o norte do Líbano, melhor dizendo, o sul do Líbano, ali no norte de Israel, é uma região montanhosa. Quando a gente resgatou esse clipe da Golda Meir falando agora há pouco, vale a pena a gente acrescentar que ela se referia especialmente sobre regiões montanhosas, regiões onde houvesse o higher ground, onde houvesse, então, esses platôs que dessem altitude e visibilidade para adversários israelenses. As colinas do Golã, mesmo na Guerra dos 6 Dias, quando Israel ocupou, invadiu, foi para cima das colinas do Golã, quando a Síria ainda era o ocupante militar de lá, afirmava que é uma ameaça de segurança intolerável. As colinas do Golã dão linha de tiro para muitos lugares dentro de Israel. Partindo ali para a Cisjordânia, em azul no mapa, houve então a renovação da movimentação de tanques e uma expansão bastante grande da questão dos assentamentos judeus e da militarização da região. Todas as regiões têm histórias complicadas que permeiam profundamente a região do Oriente Médio e também passam normalmente pela Guerra dos 6 Dias em 67. Havendo tempo, a gente pode se aprofundar nisso mais adiante. Mas então também é outra das iniciativas que visa evitar a questão de terroristas ali. Algumas áreas da Cisjordânia poderiam mesmo dar linha de tiro para foguetes, indo direto para o aeroporto Ben Gurion, para Tel Aviv, para outras regiões urbanas, mesmo na costa de Israel. É uma faixa muito pequena de território entre a Cisjordânia e o litoral, e então aquilo era também tido, já pela Golda Meir, na Guerra dos 6 Dias, como um risco de segurança inaceitável, e agora a gente traz à tona, então, esse panorama, conforme Netanyahu expandiu operações por toda a região. A gente vê um panorama que busca garantir, então, a segurança com zonas de tampão nas fronteiras. Zonas de tampão nas fronteiras. Uma coisa que ecoa tanto na doutrina militar quanto na perspectiva estratégica das falas de Golda Meir na Guerra dos 6 Dias. Mas isso também envolve ataques direcionados. Quando a gente fala do Irã, quando a gente fala dos grupos que operam nessa região, a gente pode falar de algo profundamente interconectado. Algo que Israel chama de o eixo da maldade, que o Irã chama o eixo da resistência. Nessas fronteiras, a gente pode falar de organizações como o Hamas, em Gaza, o Hezbollah, no Líbano, e de forma mais distante, os Houthis no Iêmen. A gente preparou também esse mapa. Vocês veem ali 2 retângulos, um deles mais em cima da tela mostra o Irã e Teherã e onde os bombardeios acontecem hoje, e embaixo ali os Houthis no Iêmen. Nesse panorama, conforme Benjamin Netanyahu é o premier a ter mais operações militares no Oriente Médio, a ter mais operações da perspectiva de segurança israelense na história recente, com certeza desde a época do Yom Kippur, da Guerra do Yom Kippur, desde a época da Guerra dos 6 Dias, ele também é o primeiro premier israelense a realizar bombardeios portuários em larga escala no Iêmen, conforme os Houthis estão ali. Muito bem, a gente faz esse prelúdio para falar que todos esses grupos que atuam nessas regiões e são tidos por Israel como ameaças existenciais, frequentemente recebem financiamento do Irã. Financiamento do Irã, que é dito pelos Estados Unidos o principal patrocinador estatal de terrorismo no mundo. Então é a partir desse cenário que a gente dialoga disso. Muito bem, conforme a gente tem um panorama de como Netanyahu tem agido ao longo do conflito que vem desde 2023, mas de forma mais ampla ao longo do tempo em que é premier, a gente vai para alguns dos ataques direcionados que vão também dar mais contexto para a gente entender como a questão se desdobra hoje. Isso é mais uma atualização, coisa de poucas horas atrás do conflito. Israel realizou ataques precisos contra mais de 20 centros de comando militar da Força Quds no Irã. Guardem esse nome, Força Quds, a palavra significa, no idioma, significa Jerusalém. Jerusalém. Bem, isso é o seguinte, a gente tem aqui então essa publicação das Forças de Defesa de Israel no X, que diz o seguinte: as Forças de Defesa de Israel atingiram com precisão centros de comando pertencentes à Força Quds, da Guarda Revolucionária do Irã e das Forças Armadas iranianas. Nesses centros de comando,
Operadores da Guarda Quds avançavam ataques terroristas contra o Estado de Israel, utilizando procuradores do regime iraniano no Oriente Médio. Isso é o que disse, então, recentemente, hoje ainda, as Forças de Defesa de Israel. Eles também divulgaram um vídeo. A gente tem aqui, então, os vídeos divulgados com eles dos ataques. Se a gente tem, a gente pode soltar agora na tela. Pedir para a produção? Muito bem. Temos, então, os vídeos divulgados pelas Forças de Defesa de Israel. Vamos conferir. E isso é um desenho dos ataques realizados. Vocês já viram nesse tweet o que eu havia falado agora há pouco, dessas organizações terroristas como financiadas pelo Irã, como organizações que têm laços diretos com a Guarda Revolucionária. E tudo isso acontece pela Força Quds. Então, o que aconteceu e o que são as Forças Quds? A gente vai passar a seguir pela apuração. Foram mais de 20 centros de comando militar da força no Irã que foram atingidos, eliminando 4 altos oficiais da inteligência iraniana. Entre os alvos atingidos estavam o chefe de inteligência da Guarda Revolucionária, o vice e o vice-chefe de inteligência da Força Quds, que é esse braço central do regime iraniano que coordena com os grupos terroristas. Segundo as IDF, esses oficiais tinham um papel central no aparato de inteligência do regime e no apoio a grupos como Hezbollah, Hamas e milícias no Iraque. O porta-voz das forças afirmou que esses centros, onde os ataques contra Israel eram planejados, foram completamente destruídos. Ainda ontem, na noite de domingo, cerca de 100 alvos militares foram atingidos em Isfahan, no centro do Irã, e com essa operação, Israel afirma ter conquistado a superioridade aérea, como a gente havia trazido anteriormente. Muito bem, como a gente dizia, isso é uma coisa que relaciona diretamente o debate atual entre como esses grupos, chamados os proxies, muita gente tem ouvido a palavra, recentemente significa procurador em inglês, proxy war, guerras por procuração, significa basicamente quando um país mais poderoso, ou maior, ou que por qualquer motivo não está envolvido diretamente naquele conflito, utiliza um país menor como seu procurador. Para quem já transferiu o carro, tem aquele documento que fala que fulano é meu bastante procurador, vocês começam a entender o conceito a partir daí. Esses grupos terroristas, Hezbollah, Hamas, são frequentemente ditos procuradores do Irã. Os proxies que na região permitem a operação em larga escala do regime, novamente dito o principal patrocinador estatal de terrorismo do mundo. Esses registros históricos, ou melhor dizendo, registros históricos, apontam que a partir da década de 80, e logo quando houve o golpe em 79, isso já começou a ser fomentado. A Força Quds já era prototipada, apoiando alguns grupos paramilitares estrangeiros. Na Guerra da Bósnia é dito que houve algum envolvimento, mas depois da guerra entre o Irã e o Iraque, por volta de 1990, essa força começou a crescer, se tornar um ramo separado da Guarda Revolucionária e basicamente coordenar essas operações com os procuradores do Irã por toda a região. Quando o Hezbollah surge no Líbano, no início da década de 80, isso também vinha muito no âmago de uma figura central na Força Quds, o Qasem Soleimani, ele que foi eliminado pelo governo americano durante a presidência anterior de Donald Trump em 2020, foi dito pelo presidente americano, naquela ocasião, o terrorista número 1 em qualquer lugar do mundo, precisamente porque ele fazia o link entre um governo, utilizando os recursos fiscais de um país imenso, que é o Irã, um imenso produtor de petróleo também, e sendo capaz de utilizar esses recursos para que ele pudesse articular grupos terroristas por toda a região. Mesmo quando a gente fala do ataque do Hamas 7 de outubro e de outros ataques do Hezbollah organizados pelo mundo, e a gente vai entrar em mais detalhes a respeito de como essa cooperação acontece, isso tudo passa muito pelo apoio do Irã via Guarda Quds. E ele mesmo era uma espécie de celebridade, se tornou uma espécie, então, de celebridade da internet, o Qasem Soleimani, quando a gente fala desse assunto. Nesse encalço, eu quero passar com vocês, então, pela escala na qual desses procuradores do Irã, chega. Fazendo uma breve digressão, conforme a gente fala também sobre a questão da posição de Netanyahu. O que a gente tem aqui na tela é uma apuração do Washington Institute. O Washington Institute é um think tank americano em Washington, e isso é uma curadoria feita a partir de uma série de reportagens a respeito da atuação do Hezbollah no mundo todo. Esse recorte deixa de pegar o sudeste da Ásia, onde há também algumas operações, mas aqui a gente tem o grosso delas. E por uma breve pincelada, a gente pode ver a escala da coisa quando a gente fala a respeito de operações do Irã. Só no nosso continente, 92, Embaixada de Israel em Buenos Aires atacada. Depois, 94, a AMIA, a Associação Mutual Israelita Argentina em Buenos Aires, também atacada no pior atentado terrorista da história do nosso continente. 2007, atentados planejados a partir da Guiana e da Venezuela contra o aeroporto JFK em Nova York, que quase se realizaram, foi uma coisa desmontada de último minuto pelo FBI, e na articulação a gente vê uma rede iraniana que passa por Foz do Iguaçu, Curitiba, São Paulo,
entradas via Venezuela com passaportes falsos, uma história bem documentada pelo jornalista Leonardo Coutinho, naquele magnum opus, aquela obra-prima que é Hugo Chávez, O Espectro, o melhor trabalho de jornalismo a respeito da Venezuela feito, creio eu, até esse momento. Mas uma coisa bem documentada. Quem tiver em dúvida, procura Aeroterror no Google, o voo 3008 e o esquema de passaportes reais do governo venezuelano, cedidos com identidades falsas para que oficiais circulassem por aqui. Para dar uma ideia do tamanho dessa influência, a gente tem aqui uma foto de Caracas, e isso não é tão antigo não, 2023, a gente tem então o general Qasem Soleimani ao lado de uma pintura do Hugo Chávez. O que dá a ideia do escopo da atuação dessas organizações. Muito bem. E não só a gente fala a respeito da Força Quds que sofre esse golpe e dando noção da magnitude das operações articuladas também via Força Quds junto ao Irã, junto ao Hezbollah, junto aos procuradores então do regime iraniano. Mas a gente tem também mais questões que vêm à tona com isso. Recentemente a gente teve a informação de que as forças de defesa de Israel, melhor dizendo, agora sim, Mossad. Nas entrelinhas a gente tem mais o seguinte: a agência FARS, como a gente disse, FARS, semi-oficial do regime iraniano, uma agência que, apesar de em tese ser privada, também tem laços com o regime iraniano, disse o seguinte: a execução de Esmail Fekri, que foi acusado de espionagem para a agência de inteligência israelense Mossad, uma execução então anunciada na mídia do Irã, e a gente teve também um anúncio mais cedo que autoridades iranianas prenderam vários suspeitos em uma escalada de operações contra espiões. A polícia iraniana afirmou a detenção de 2 agentes do Mossad em operações separadas na região de Teherã, e com eles foram apreendidas grandes quantidades de explosivos e equipamentos para drones. A gente tem de forma interessante algo que vem nesse pronunciamento. E para a gente compor esse quadro, a gente também traz uma citação aqui do Mark Dubowitz. Ele foi sancionado pelo Irã como um dos pensadores da estratégia do governo Trump no governo anterior. Agora ele lidera a Foundation for the Defense of Democracies, um think tank nos Estados Unidos. Ele disse o seguinte: as declarações israelenses sobre as façanhas do Mossad no Irã creditaram agentes junto com oficiais, um raro reconhecimento do papel fundamental dos recrutas locais. Agora é um segredo aberto, não faltam iranianos felizes em se juntar à luta contra esse regime odiado. Muito bem. De forma interessante, isso também compõe uma situação onde, além desses alvos terem sido destacados os grupos terroristas e o regime iraniano, isso traz à tona um dado que compõe o quebra-cabeça conforme a gente tenta desdobrar e entender esse conflito. Segundo a análise, então, do Mark Dubowitz, destaca-se, quando fala-se de prisões do Mossad, não estão falando só de oficiais do Mossad que foram pegos operando dentro do Irã. Não são só oficiais, então, do Mossad que foram de Israel para lá e estão operando undercover, estão operando em disfarce. Mas mais do que isso, fala-se em agentes recrutados dentro do Irã. Novamente, Mark Dubowitz, um dos arquitetos sancionado pelo Irã por participar do desenho de política pública do governo Trump no primeiro mandato. Ele fala o seguinte: um raro reconhecimento do papel fundamental de recrutas locais. Agora é um segredo aberto, não faltam iranianos felizes em se juntar à luta contra esse regime. Isso traz um grau de interesse porque uma das coisas que a gente tem feito na nossa cobertura é tentado entender a perspectiva de diferentes especialistas. Quando a gente começou a cobrir o conflito, na sexta-feira pela manhã, a gente fez uma entrevista com o tenente-coronel Sargis Sangari, que serviu no exército dos Estados Unidos, mas nasceu no Irã. A família dele saiu de lá depois, então, do golpe de 1979. E ele falou com a gente a respeito de uma situação onde, com a eliminação da liderança mais sênior do Irã, podia-se estar em uma situação na qual os quadros promovidos seriam mais jovens, não passaram pela revolução com o alto escalão do regime, menos radicalizados, talvez mais frustrados com o grau de autoritarismo no país, e estariam colocando Ali Khamenei em uma situação onde o círculo interno do alto escalão não seria, então, tão confiável. Isso se manifesta com o que é aparentemente uma confissão de que agentes foram localmente recrutados pelo Mossad. E isso tem sido um dos destaques da guerra midiática, ou do aspecto midiático dessa guerra que acontece, com Benjamin Netanyahu também tentando discernir mais e mais o povo do Irã do regime iraniano, discernir o povo do Irã do regime iraniano. Isso é uma coisa tradicional quando a gente fala do aspecto midiático de uma série de conflitos modernos. Uma coisa que envolve o fomento de descontentamento interno das pessoas contra o regime. Isso é uma coisa clássica, muita gente até pega exemplos ao longo da história, fala que haveria uma movimentação para fomentar descontentamento com a guerra do Vietnã dentro dos Estados Unidos. Tem outras fontes sobre isso, mas a gente não quer fazer de uma digressão muito vasta, vamos nos manter aqui então focados no assunto.
Nesse gancho, para a gente encerrar essa pincelada, a gente teve também uma outra novidade, o príncipe herdeiro do Irã, o Reza Pahlavi. Ele é filho do Mohammed Reza Pahlavi. O pessoal vai lembrar, ele era o Shah do Irã, o rei do Irã, quando o regime depôs o governo iraniano em 1979. Ele próprio fez um apelo nesse sentido. Vamos pincelar aqui. همیهنانم جمهوری اسلامی و رهبران نالایق و جنایتکارش ایران ما را به جنگ کشاندند و مسئول و مقصر اصلی وضعیت کنونی هستند. این رژیم پس از دهه‌ها فساد و بیکفایتی و زورگویی در شکننده ترین و ضعیفترین وضعیت خود قرار گرفته است. اما شکستن نهایی آن تنها به دست پرقدرت ملت بزرگ ایران ممکن است. ایران متعلق به شماست و بازپسگیریش نیز در دستان شماست. هر نافرمانی شما از جمله نرفتن به محل کار، کمکاری یا دیرکاری میتواند ضربه مؤثر بر پیکر فرسوده این رژیم باشد. ما با هم و در کنار هم پیروز خواهیم شد. به نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی میگویم از این رژیم جدا شوید و به مردم بپیوندید. از جانب شما مردم به جامعه جهانی میگویم به جای مماشات با رژیم اسلامی از مردم ایران حمایت کنید. پاینده ایران، زنده باد ملت ایران. Muito bem, esse é então o príncipe herdeiro do Irã, Reza Pahlavi, ele que tem o nome do avô. Entre eles havia o Mohammed Reza Pahlavi, que era o Shah do Irã, era a Alteza Real quando então o governo iraniano foi deposto pelo golpe de 1979 e foi estabelecida a República Islâmica do Irã. Bom, a gente aguarda para ver então o que acontece na sequência. De forma interessante, a filha dele casou recentemente com um empresário de origem judaica. A gente vai ver na sequência se é a mesma coisa, pode ser uma metáfora para o que vai vir a acontecer e se o regime iraniano pode de fato ser deposto. Agora, ainda muito nebuloso. A gente viu anteriormente a análise do tenente-coronel Sargi Sangari, e eu fico resgatando ela, porque para quem acompanhou a nossa cobertura, e o corte da entrevista está aqui no canal, para quem ainda não conferiu, vale a pena conferir. Ele falava precisamente de uma situação na qual poderia existir um cenário onde a lealdade no ciclo interno, porque muitos oficiais mais júnior do Irã iam sendo promovidos enquanto os oficiais mais sênior iriam morrendo, e houvesse um círculo interno de menor lealdade ao Ayatollah, ao Ali Khamenei, e eventualmente isso resultasse em uma mudança de regime. Ele disse que isso era uma rota, ou que a outra rota seria uma escalada militar em prazo indeterminado. Muito bem, pessoal. A gente continua rodando para ver se há mais atualizações. A gente acabou de passar por uma rodada, então, de o que são algumas das atualizações e como o Oriente Médio tem se transformado ao longo desse período de governança de Netanyahu e com as investidas que ocorreram desde 7 de outubro de 2023 e mesmo ao longo também de todo o governo dele.